Dizem que na Austrália tudo tenta te matar. E de certo modo, é verdade. Cobras venenosas, aranhas gigantes, isso é só a ponta do terror do que se esconde no iceberg da Austrália. Então, antes de começar a fazer piadinhas idiotas, saiba, na Austrália você não precisa procurar aventura. Ela mesma vai encontrar você. Basta dar uma olhada debaixo da borda do vaso sanitário. Se começar a chover aranhas sobre você, significa apenas que a natureza hoje acordou de mau humor. Lá, a evolução dos animais seguiu a lógica. Quanto mais fofinho eu pareço, mais rápido você morre. Prepare-se. Taipando interior, também conhecida como cobra feroz, é dona do veneno mais tóxico entre todas as cobras terrestres. Uma única dose pode matar até 100 homens adultos, ou cerca de 250 mil ratos. Para ter uma ideia do perigo, seu veneno é cerca de 50 vezes mais potente que o da cobra-rei. Em apenas uma mordida, ela pode liberar até 110 miligramas de uma toxina letal. O veneno é uma mistura extremamente complexa de neurotoxinas e agentes coagulantes. Ele paralisa o cérebro e os nervos, enquanto faz o sangue coagular dentro das veias, transformando-o em uma espécie de gel. Sem o antídoto, uma pessoa pode morrer em apenas 30 a 45 minutos. E o efeito é tão rápido que o corpo mal consegue reagir. Curiosamente, essa é uma das poucas cobras que mudam dependendo da estação do ano. No verão, ela fica mais clara para evitar o superaquecimento. No inverno, escurece para absorver melhor o calor do sol. Mas, apesar do nome assustador, a cobra feroz não é agressiva com humanos. Ela é extremamente reservada e, sempre que pode, prefere fugir em vez de atacar. Em toda a história de observação na Austrália, não há registros de mortes causadas pela mordida da taipando interior, já que ela vive em regiões praticamente desabitadas. Cangurus. Os cangurus são marsupiais incríveis que se tornaram um símbolo nacional da Austrália. E um fato impressionante é que no país existem cerca de 2 vezes mais cangurus do que pessoas. Enquanto a população humana da Austrália gira em torno de 27 milhões de habitantes, o número de cangurus é estimado entre 42 e 60 milhões de indivíduos. Eles se locomovem pulando, indo de um lado para o outro pela região. Um único salto pode alcançar até 12 metros de comprimento e 3 metros de altura. São capazes de atingir a velocidade de até 60 km por hora. Os filhotes são chamados de joeys. Nascem medindo apenas cerca de 2 centímetros e passam os primeiros meses de vida dentro da bolsa da mãe. A Gympie é uma árvore australiana tão assustadora que muitos a consideram, com razão, a planta mais perigosa e dolorosa do mundo. E ainda hoje ela continua despertando o interesse de cientistas do mundo inteiro por causa da singularidade do seu veneno. Mas por que ela é tão perigosa? Quase toda a sua estrutura, com exceção das raízes, é coberta por minúsculos pelos urticantes, chamados de tricomas. Ao menor toque, esses pelos se cravam na pele e se quebram, funcionando como pequenas seringas que injetam um poderoso neurotóxico no corpo humano. Essa substância, conhecida como gimpedotoxina, possui uma estrutura semelhante ao veneno de aranhas e escorpiões. Ela provoca uma dor absurda, que atinge o auge entre 20 e 30 minutos, mas pode latejar por meses. Além disso, a planta libera constantemente esses pelos no ar. Mesmo ficar perto dela sem proteção, pode causar queimaduras nas vias respiratórias, provocando crises intensas de espirros. Há relatos impressionantes de vítimas que voltaram a sentir a dor após 1 ou até 2 anos, seja ao tocar novamente a área afetada ou até durante um banho quente. Apesar de seu veneno extremamente poderoso, alguns pequenos marsupiais, como o filandro de patas vermelhas, são totalmente imunes e se alimentam tranquilamente das folhas dela. A aranha de costas vermelhas, também chamada de redback, é uma parente australiana da famosa viúva negra, e mesmo sendo pequena, ela está entre as criaturas mais venenosas e temidas da Austrália. As fêmeas medem cerca de 1 centímetro, mas são fáceis de reconhecer. O corpo é preto, quase carvão, e no abdômen existe uma faixa vermelha ou alaranjada bem viva na parte superior do abdômen.
Curiosamente, essas aranhas adoram viver perto dos humanos. Já os humanos, nem tanto. Elas constroem suas teias pegajosas e desorganizadas em lugares secos e protegidos, como embaixo da borda do vaso sanitário, dentro de vasos de plantas vazios, em caixas de jardim e até em garagens. Mas afinal, o quão perigoso é o veneno dela? O veneno afeta o sistema nervoso, a picada provoca uma dor local extremamente intensa, que vai se espalhando aos poucos pelo membro afetado e pode durar mais de 24 horas, geralmente acompanhada de suor intenso e mal-estar. Desde 1956, quando o antídoto foi introduzido, nenhuma morte causada pela picada dessa aranha foi registrada na Austrália. Os ratos canguru são alguns dos animais mais estranhos e fascinantes da Austrália. Imagine um canguru do tamanho de um coelho. É exatamente assim que eles são. Com patas traseiras extremamente fortes, eles conseguem dar grandes saltos, enquanto a cauda longa e resistente garante equilíbrio e força. Mas o focinho e o jeito de agir lembram muito os de um roedor comum. E o mais impressionante, assim como os cangurus maiores, os ratos canguru usam a cauda quase como se fosse um quinto membro. Eles conseguem enrolá-la como um laço e carregar feixes de grama e galhos, usando tudo isso para construir seus ninhos. Diferente dos cangurus tradicionais, que se alimentam de capim, os ratos canguru comem principalmente fungos subterrâneos. E isso não é só um detalhe curioso. Sem esses pequenos animais, as florestas australianas poderiam entrar em colapso. Isso porque são eles que espalham os esporos dos fungos que ajudam as árvores a sobreviver. A cobra marrom oriental, para muitos especialistas, ela é a verdadeira número 1 na lista das criaturas mais perigosas da Austrália. Diferente de outras cobras que evitam o contato humano, a cobra marrom parece não ter medo de ninguém. Ela é responsável pela maioria das mortes causadas por serpentes no continente australiano. E o mais assustador, ela prefere viver perto das pessoas. É comum encontrá-la nos subúrbios de Sydney, Melbourne e Brisbane. Fazendas, terrenos baldios e áreas urbanas são o habitat perfeito, porque ali existe o que ela mais gosta de comer: ratos e camundongos. Mas o perigo não está só no veneno. A cobra marrom é extremamente nervosa e agressiva. Quando se sente ameaçada, ela não foge. Ela se ergue, levanta a parte frontal do corpo, forma um S no ar, abre a boca e dispara uma sequência de ataques rápidos, quase impossíveis de acompanhar. E então vem o pior. O veneno da cobra marrom está entre os mais tóxicos do mundo, entre as cobras terrestres. Seu diferencial é brutal. Ele faz o sangue coagular quase instantaneamente, poucos minutos após a mordida. O sangue da vítima começa a se transformar em coágulos dentro dos próprios vasos sanguíneos. O resultado pode ser devastador: parada cardíaca ou uma hemorragia cerebral fatal. Minhoca gigante da chuva é um verdadeiro monstro subterrâneo do estado de Victoria, na Austrália. Parece algo tirado diretamente de um filme sobre alienígenas. Em média, elas podem chegar a 1 metro de comprimento, mas já foram oficialmente registradas algumas com até 3 metros. Elas vivem em solos argilosos extremamente úmidos. Quando se movem pelos túneis debaixo da terra, produzem sons altos de bolhas e sucção. Se você estiver andando por um campo e escutar algo fazendo um barulho estranho e molhado sob os pés, é provavelmente esse amigão aí. Apesar do tamanho impressionante, são extremamente frágeis. Se forem puxadas bruscamente ou manuseadas sem cuidado, podem simplesmente se romper por causa do próprio peso ou da tensão. Essas minhocas podem viver até 10 anos e levam cerca de 5 anos apenas para atingir a maturidade. Elas depositam ovos em cápsulas que podem chegar a 9 centímetros de comprimento. Essas cápsulas parecem vagens marrons estranhas espalhadas na lama. Geralmente só se percebe a presença delas pelos sons que produzem no subsolo ou durante deslizamentos de terra. Passam praticamente toda a vida a cerca de 2 metros de profundidade. A aranha de funil de Sydney é considerada uma das aranhas mais venenosas e perigosas do mundo. E claro, vive na Austrália.
Com base em estudos genéticos, os cientistas descobriram que a espécie Atrax robustus, na verdade, é um complexo formado por 3 espécies diferentes. A aranha de funil de Sydney clássica, a aranha de funil do sul de Sydney e uma espécie ainda maior, a aranha de funil de Newcastle, apelidada de Big Boy. São aranhas de coloração escura e brilhante, com corpo robusto. Possuem presas extremamente fortes, capazes até de perfurar a unha humana. Os machos são os mais venenosos. Seu veneno contém uma neurotoxina chamada delta-atracotoxina. Sem tratamento, a picada pode levar um adulto à morte em pouco tempo em casos críticos, em até 15 minutos. Os aborígenes australianos são considerados os detentores da cultura contínua mais antiga da Terra, de acordo com os dados genéticos mais recentes. Eles chegaram ao continente há cerca de 50 mil anos. Quando os britânicos chegaram à Austrália, em 1788, o território não era uma terra vazia, como eles diziam. Lá viviam entre 750 mil e 1 milhão de aborígenes. Depois da colonização britânica, a maior parte dessa população foi exterminada. Eles chegaram ao continente durante a Era do Pleistoceno. Naquela época, o nível do mar era muito mais baixo, e a Austrália, a Nova Guiné e a Tasmânia formavam um único supercontinente, chamado Saul. Os ancestrais dos aborígenes vieram da África, passando pelo sul da Ásia, até alcançar Saul. Para isso, tiveram que atravessar pelo menos 90 quilômetros de mar aberto, o que os torna provavelmente os primeiros navegadores da história. Chuva de aranhas é um fenômeno natural real, conhecido pela ciência como balonismo, quando as aranhas viajam pelo ar usando fios de seda. Esses eventos continuam sendo registrados em várias partes do mundo, especialmente na Austrália. As aranhas jovens sobem até pontos altos, como galhos de árvores, cercas ou postes. Então, liberam longos fios de seda. O vento pega esses fios e levanta as aranhas no ar, permitindo que naveguem e se desloquem por grandes distâncias, às vezes por centenas de quilômetros. Quando as condições climáticas mudam de repente, milhares de aranhas descem ao mesmo tempo, criando a impressão de que está chovendo aranhas. Na Austrália, nos estados de Victoria e New South Wales, após chuvas recordes em 2025, muitas aranhas fugiram das enchentes, subindo para o céu. Isso dá origem ao chamado cabelo de anjo, quando campos e florestas inteiros ficam cobertos por uma camada de seda fina, parecendo neve. O quokka é um dos poucos animais na Austrália que não vai tentar matar você. Em 2026, manteve o título de animal mais feliz do mundo. Mas por que ele sorri? O segredo do seu famoso sorriso não é que ele esteja doidão, e sim o formato da sua mandíbula. O quokka relaxa os músculos da boca para respirar melhor e se refrescar. O que, visto de fora, parece um sorriso sincero de alegria. E na verdade, ele é mesmo um bichinho muito pacífico, da família dos cangurus, só que do tamanho de um gato doméstico grande. A Acrophila alta é uma espécie de bicho descoberta recentemente no nordeste da Austrália e oficialmente reconhecida como o inseto mais pesado do país, superando a barata rinoceronte. A espécie foi descrita pela primeira vez em meados de 2025, depois que cientistas notaram uma foto dela circulando nas redes sociais. A fêmea adulta pesa cerca de 45 gramas, o que é comparável ao peso de uma bola de golfe. Isso é quase 1/3 a mais do que o peso da barata rinoceronte. O corpo mede cerca de 28 centímetros de comprimento. E, com as pernas esticadas, o tamanho total pode chegar a 42 centímetros. Por causa do seu tamanho e da textura do corpo, o inseto parece mais um galho grosso do que um graveto fino. Ele foi encontrado nas florestas úmidas de montanha do Planalto de Ater, em Queensland, a mais de 900 metros acima do nível do mar. Durante séculos, a espécie passou despercebida porque vive no alto das copas das árvores, entre 30 e 60 metros de altura, e possui uma camuflagem quase perfeita. A Grande Muralha do Dingo é a cerca de arame mais longa do mundo, localizada na Austrália. Em 2026, ela continua sendo uma das maiores estruturas artificiais já construídas no planeta. E vale lembrar,
cerca de 90% da população australiana vive próxima ao litoral, porque o interior do continente é basicamente um imenso deserto que parece cenário de Mad Max. Essa cerca é ainda mais longa que a Grande Muralha da China. Ela tem aproximadamente 5.600 quilômetros de extensão e divide o país em duas partes, protegendo as pastagens de ovelhas no sul e no leste contra os ataques dos cães selvagens, os dingos. A formiga-touro é praticamente uma tropa de elite entre os insetos. Enquanto as formigas comuns vencem pelo número, essa é uma máquina assassina nata que age sozinha. Ela está oficialmente registrada no Guinness World Records como a formiga mais perigosa do mundo. Seu veneno é tão tóxico que, em caso de múltiplas picadas, um adulto pode morrer em apenas 15 minutos devido a choque anafilático. Diferente de outros insetos, ela não apenas ferroa. Primeiro se agarra à vítima com suas longas mandíbulas serrilhadas, usando-as como apoio, e então desfere uma série de ferroadas na parte inferior do corpo, injetando cada vez mais veneno a cada golpe. Ela possui olhos enormes e uma visão incrivelmente desenvolvida para um inseto. Consegue detectar movimento a uma distância de 1 a 2 metros e pode perseguir um intruso por longas distâncias. Mesmo longe do formigueiro, algumas espécies dessas formigas, conhecidas como jack jumpers, são capazes de dar saltos rápidos de vários metros para aparecer de repente sobre a vítima. A choco gigante é a maior espécie de choco do mundo, podendo chegar a 1 metro de comprimento e pesar entre 10 e 15 quilogramas. Ela caça usando um verdadeiro show de luzes. Muda de cor rapidamente e cria ondas luminosas que percorrem seu corpo, hipnotizando caranguejos e peixes, fazendo com que fiquem imóveis enquanto o molusco dá o bote. Possui 3 corações, sangue azul e um cérebro enorme em formato de anel. É considerado um dos invertebrados mais inteligentes do oceano. O Lago Hillier é um impressionante lago natural da Austrália Ocidental, famoso por sua cor rosa intensa e permanente que lembra chiclete. O lago fica na ilha Middle, a maior ilha do arquipélago Brecherche, na costa sul da Austrália Ocidental. Uma estreita faixa de dunas de areia, cobertas por vegetação, o separa do Oceano Antártico. Os cientistas confirmaram que a cor única do lago é causada pela presença de microalgas que produzem grandes quantidades de pigmentos carotenoides, vermelhos, especialmente o beta-caroteno. A intensidade da cor também é influenciada pela concentração de sal, pela luz solar e pela temperatura. Quanto mais quente, mais vibrante fica o tom rosa. A barata gigante escavadora, também conhecida como barata rinoceronte, é considerada uma das mais pesadas do mundo. Seal Bleiber, um tipo de barata grande, é conhecido por ser um dos mais compridos. A barata escavadora australiana é oficialmente uma das espécies de baratas mais pesadas do planeta. Um adulto pode pesar entre 30 e 35 gramas, quase o peso de um pequeno rato, e chegar a 8 centímetros de comprimento. Diferente das baratas achatadas e aladas do gênero Blaberus, a gigante australiana é robusta, sem asas, com a aparência de um tanque marrom escuro e uma carapaça extremamente resistente. O nome escavadora não é à toa. Esses insetos vivem em tocas profundas, que podem chegar a 1 metro abaixo do solo, e que eles mesmos cavam com suas patas fortes e espinhosas, podem viver até 10 anos. Megalania foi o maior lagarto terrestre que já existiu no planeta. Ela viveu na Austrália durante o período do Pleistoceno. Segundo as reconstruções paleontológicas mais recentes, seu comprimento variava entre 5 e 7 metros, e o peso podia chegar a cerca de 600 quilogramas. Isso a tornava 2 ou 3 vezes maior que o atual dragão de Quimodo. Os cientistas confirmaram que, assim como os varanos modernos, a Megalania era venenosa. Ela tinha dentes serrilhados, feitos para rasgar carne. Sua mordida provocava nas presas principalmente grandes animais marsupiais da megafauna, choque rápido e dificuldade na coagulação do sangue. A espécie foi extinta há cerca de 50 mil anos. Durante muito tempo, a teoria dominante na comunidade científica foi que a Megalania desapareceu
por causa das mudanças climáticas e da competição com os primeiros humanos, que exterminavam sua principal presa, os gigantescos diprotodontes. Vespa gigante australiana é um inseto impressionante e assustador. Tecnicamente, trata-se de uma vespa solitária, do tipo vespa oleira, que constrói ninhos de barro. É uma das maiores vespas da Austrália, podendo chegar a 3-4 centímetros de comprimento. Sua picada é extremamente dolorosa, provoca forte ardor e inchaço. Hoje em dia, comparam sua ferroada a uma picada de abelha, multiplicada por 5. A larva witchtit é provavelmente o inseto mais famoso e mais assustador da Austrália, que virou um verdadeiro símbolo por causa de certas tradições. É a larva de grandes mariposas noturnas da família dos perfuradores de madeira. Vive debaixo da terra, nas raízes de arbustos de acácia, conhecidos no deserto como witchtit bush. Pode chegar de 10 a 12 centímetros de comprimento. É branca, gorda e macia. Quando você a desenterra das raízes, ela começa a se contorcer de forma bem desagradável. Para os aborígenes australianos, foi uma das principais fontes de proteína no deserto durante milhares de anos, praticamente um alimento básico. Se for levemente assada nas brasas por cerca de 1 minuto, a pele fica crocante, como a de frango grelhado. Por dentro, dizem que lembra gema de ovo. O perigo dela é mais psicológico, o choque ao ver alguém comendo isso em um programa de TV. Tesourinha gigante australiana. É um verdadeiro titã dentro do seu grupo. Ela é oficialmente considerada a maior espécie de tesourinha ainda existente. Pode chegar a 60 milímetros de comprimento. Para comparar, as europeias são 3 a 4 vezes menores. Na ponta do seu abdômen flexível ficam enormes pinças. Com essas pinças, o inseto não apenas belisca, como seria de se esperar, mas pode perfurar a pele humana até sangrar. Caso seja provocado, o dingo é um cachorro doméstico que voltou a viver na natureza e hoje vive solto na Austrália. Acredita-se que ele tenha sido levado para lá, vindo do sudeste da Ásia, há cerca de 5.000 anos. É um cão de porte médio, com corpo forte e bem definido. Geralmente tem pelagem avermelhada ou cor de areia, mas também pode apresentar manchas pretas e brancas. Tem orelhas eretas e cauda peluda. Os dingos caçam tanto sozinhos quanto em grupo. São considerados predadores de topo na Austrália, ajudando a controlar a população de outros animais. Na Austrália, a relação com eles é controversa, ao mesmo tempo em que são protegidos como uma espécie importante para o equilíbrio natural. Também são abatidos por representarem ameaça à criação de gado, e por isso são construídas cercas para mantê-los afastados. O peixe-pedra é provavelmente o ser mais perigoso em que alguém pode pisar sem querer nas águas da Austrália. Ele imita perfeitamente um recife de coral ou uma pedra comum. Muitas vezes fica meio enterrado na areia, o que torna quase impossível percebê-lo. Mesmo em água cristalina, é muito difícil notar. Nas costas, ele tem 13 espinhos grossos. Quando alguém pisa nele, esses espinhos perfuram a pele e até a sola do sapato. Eles injetam veneno a partir de glândulas localizadas na base dos espinhos. O veneno do peixe-pedra causa uma das dores mais intensas conhecidas pelo ser humano. As vítimas descrevem a sensação como se metal derretido estivesse sendo injetado no corpo. Sem atendimento imediato, pode causar choque, paralisia e até parada cardíaca. A toxina é baseada em proteína, por isso pode ser parcialmente neutralizada com água muito quente, mas isso é apenas uma medida temporária até a aplicação do antídoto. Apesar de ser extremamente venenoso, em alguns países da Ásia, as pessoas comem esse peixe e o consideram uma iguaria, usando-o até no preparo de sushi. Após o cozimento, o veneno é destruído pelo calor. As formigas de mel são um exemplo vivo de como a adaptação ao clima severo da Austrália pode ser extremamente peculiar. Em cada colônia existe uma casta especial de operárias, chamadas repletas. As outras formigas alimentam essas repletas com néctar e melada até que o abdômen delas enche e fique do tamanho de uma uva. Elas ficam tão pesadas que não conseguem mais se mover.
Essas barris vivos ficam penduradas no teto das câmaras profundas do formigueiro por meses. Durante os períodos de seca, quando falta alimento, as outras formigas vão até elas e retiram de volta o estoque doce armazenado. Os aborígenes da Austrália as utilizam há séculos como fonte natural de açúcar. As formigas são desenterradas e comidas vivas, mordendo-se primeiro o abdômen doce. A cobra da morte, também conhecida como cobra pescadora, ganhou esse apelido por causa do seu jeito único de caçar. Se você vir algo que parece um verme se mexendo sozinho no chão, é bem provável que haja uma cobra da morte escondida ali. Diferente da maioria das cobras, que perseguem ativamente a presa, a cobra da morte usa uma tática chamada mimetismo agressivo. Ela se enterra na terra ou na areia, ficando praticamente invisível. A ponta da sua cauda tem o formato de um pequeno verme ou inseto. Então a cobra começa a balançar lentamente essa isca na frente da cabeça, atraindo a presa. Pássaros e lagartos confundem a cauda com comida, se aproximam e caem direto na armadilha do predador. A cobra da morte tem o bote mais rápido entre todas as cobras do mundo. Do início do ataque até a injeção do veneno, leva menos de 0,15 segundo. Sem a aplicação de antídoto, a taxa de mortalidade em humanos pode chegar a 50%. Medusa hirucande, provavelmente esta é uma das criaturas mais traiçoeiras do oceano. Se a cobra da morte é um pesadelo em terra, a Medusa hirucande é o seu equivalente no mar. Ela é extremamente pequena. Tem aproximadamente o tamanho da unha do dedo mínimo. Mesmo assim, possui 4 tentáculos longos e quase transparentes, que podem alcançar cerca de 1 metro de comprimento. Na água, é praticamente impossível enxergá-la. Por isso, muitas pessoas só percebem que tiveram contato com ela quando já é tarde demais. Diferente de outras águas-vivas, as células urticantes da hirucande ficam apenas nos tentáculos. Elas não estão espalhadas pelo sino, que é a parte principal do corpo da medusa. Crocodilo de focinho estreito é como se fosse o irmão menor do seu enorme parente marinho. Esse crocodilo consegue correr em terra, quase como um cavalo em galope. Ele pode atingir velocidades de até 17 km por hora, jogando o corpo para cima e impulsionando-se com todas as patas. Agora que você já sabe o suficiente para talvez nunca querer viajar para lá. Brincadeira. Ou talvez não. Esse país é provavelmente a maior prova de que a Terra tem um ótimo senso de humor e uma imaginação muito fértil.